Olá pessoal, eu sou a professora Rúbia, professora de literatura aqui do Colégio Global, e hoje vamos para mais um bate-papo literário que eu vou continuar contando a vocês algumas histórias do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa, pois no vídeo anterior eu contei características dessa obra e duas histórias para vocês, O Burrinho Pedrez e A Volta do Marido Pródigo. E hoje nós vamos continuar com outras histórias, porque são 9 histórias presentes aqui na obra Sagarana. Vou contar para vocês então a história Sarapalha, um pouquinho sobre ela, um resuminho desse enredo. A história Sarapalha, ela vai contar a história de dois primos. Esses dois primos estão morando sozinhos e eles estão doentes porque eles foram contaminados por malária. A região onde eles moram, toda a região de Sarapalha foi atingida pela malária. Então muitas pessoas acabaram morrendo ou deixaram a cidade, porque foi enorme a proliferação do mosquito e eles acabavam ficando doentes, não se tinha uma cura, né? Tentavam se pesquisar e ajudar as pessoas daquela região, mas infelizmente não tinha como. Então eles acabaram ficando sozinhos. E uma senhora trabalhava e cuidava deles. A narrativa, vocês vão perceber que vai descrever muito o local, porque os primos Ribeiro e Argemiro, o Ribeiro tá na casa dele, tá na terra dele, e ele recebe esse primo Argemiro. E a história se passa, eles levantando, eles na casinha, eles indo pro lado de fora, sentando num tronco, eles observando, tendo saudades, é uma parte bem de melancolia, saudades de como era a vida, até mesmo porque o Ribeiro não tem mais a sua esposa com ele. Tudo isso ele vai descrevendo, que saudades que eu tinha quando ela estava aqui, era Luísa o nome dela, a vida seria diferente, agora só temos nós dois, daí um tem um ao outro, um reclama com dor nas costas, o outro dói o quadril, um tá com febre, o outro tá com tosse, um tá doendo a perna, o outro tá doendo o braço. Um lembra o outro que é hora de tomar o remédio. E assim vai a narrativa. Eles sentem que a morte está se aproximando, que não tem o que fazer por eles. Cada dia eles estão mais doentes. Tem a passagem que, apesar que o sol está alto lá fora, eles estão envoltos de um cobertor tremendo de frio, porque eles têm muita febre devido à doença. E vão contando e sentindo saudades e relembrando momentos do que eles viveram. E sentindo que a morte se aproximava, o Argemiro, ele tem a consciência um pouco pesada, porque ele gostava, ele amava a Luísa, a mulher do primo dele, do Ribeiro. E ele pensa que ele não pode morrer sem contar isso pro primo, né? Ele acha que não é justo. E ele faz a confissão. Ele faz a confissão ao primo que ele amava a mulher dele. E o Ribeiro não aceita isso de uma forma positiva, bem pelo contrário. Ele fica muito chateado e ele toca o Argemiro, que tá quase morrendo, moribundo da fazenda, e diga: vá-te embora. O Argemiro não tem pra onde ir, né? Ele tá ali pra morrer junto com o primo. Ele não tem pra onde ir. E a narrativa termina o Argemiro, né, seguindo pro caminho da morte, onde ele vai morrer sozinho, e o Ribeiro também, porque o orgulho falou mais alto, né, numa situação que nem aconteceu, mas enfim, esse amor que ele tinha guardado, ele fez a confissão pro primo, para ele pelo menos se sentir um pouco mais leve. Então essa aqui é a narrativa de Sarapalha. A outra história, chamada Duelo. Na verdade, é bem característica também dessa obra sagarana. Vocês vão perceber nomes, batalhas, duelos, conflitos, para querer limpar a honra, para resolver um problema, então vai ser duelado. Aparece isso aqui durante algumas histórias. E esse duelo é o seguinte: o Turíbio, né, a personagem, ele vai flagrar a mulher dele a Silvana, com um ex-militar. O nome desse ex-militar é Cassiano Gomes. E ele vê a mulher traindo ele pega, né, no ato acontecendo, e aí o que ele faz? Ele vai se vingar. Não é na hora que acontece, eu vou me vingar do Cassiano. E ele tenta, então, limpar a honra dele, matando o Cassiano. Entretanto, ele acaba matando uma pessoa errada. Ele mata o irmão do Cassiano. E o Cassiano fica muito brabo e fala que vai caçar até o fim do mundo o Turíbio. E o Turíbio fica com medo e foge, porque as pessoas dizem pra ele: é melhor você fugir daqui, porque o Cassiano vai acabar com você. E a narrativa é em torno disso.
o Turíbio fugindo, aí descreve as regiões de Minas Gerais que ele passa, e ao mesmo tempo o Cassiano Gomes atrás dele. Então tem encontros e desencontros. O Turíbio chega no lugar e já vai embora. Aí o Cassiano acaba de chegar, o Turíbio passou por ali. O Turíbio vai para um lado da montanha e o Cassiano vai para o outro e acabam não se encontrando. A narrativa é nisso. Esse medo, será que eu vou ser caçado? É da caça e do caçador. O tempo todo tem essa descrição. Passa tempo, muito tempo, até que Cassiano Gomes fica doente. E ele chega numa região que ele acaba ficando muito doente, e nessa região ele é recebido, né, num vilarejo, e as pessoas cuidam dele. Em especial, tem uma personagem que ela é um capial, né, bem na tradição assim de uma pessoa que nasceu e mora no mato, não tem conhecimento nem instrução, que é conhecido como 21. E esse 21, essa personagem, ele acolhe o Cassiano, a família cuida dele e salva para que ele não morra. E o Cassiano fica muito agradecido de ter sido salvo, né, e ter sido cuidado, apesar que está com a saúde bem debilitada também. E ele vê que o 21 tem um filho que está doente, só que não pode fazer tratamento porque não tem dinheiro. E o Cassiano Gomes tem dinheiro. E ele pega, então ele dá essa ajuda financeira, e o 21 fica eternamente grato a ele, é como se fosse, né, o padrinho do filho dele. Por isso que ele fala que ele precisar podia contar com ele, que ele sempre ia honrar o nome do Cassiano. O Cassiano conta sobre essa história que ele estava perseguindo o Turíbio, o porquê que ele foi parar ali. E o 21 fica comovido com a história, mas enfim, era um problema que o Cassiano tinha que resolver. E passado algum tempo, o Cassiano vem a falecer lá na casa do 21. E ele vai fazer o que o Cassiano não conseguiu fazer. Ele vai atrás do Turíbio para limpar a honra, né, do compadre dele, da pessoa que ajudou a família dele. E o Turíbio, quando descobre que o Cassiano Gomes tinha morrido, decide então retornar para sua terra. E ele vai, despreocupado, tranquilo, com medo de nada. Mas aí ele é abordado de uma forma surpresa pelo 21, que ele nem conhece, nem imagina que o 21 conhece a história dele, e acaba matando o Turíbio e limpando a honra do seu benfeitor, que foi o Cassiano Gomes. Então a narrativa é essa que eu contei para vocês da história do Elo. Outra história presente na obra se chama Minha Gente. Minha Gente é uma narrativa, é um pouquinho longa, e ela vai ser em torno de um primo e sua prima, tá? O Emílio. O Emílio vai visitar a prima dele. Na verdade, vai visitar o tio, que é um candidato à eleição. Olha que bacana isso que eu já contei numa história anterior, falando sobre eleição, lá na volta do marido pródigo, que ele ajuda na eleição. É bem importante a gente observar que nesse contexto em que o João Guimarães Rosa fez a obra, ele traz esses pontos que são naturais, né, de um país. Ter um período de eleição, contar como era para conseguir votos, contar como as pessoas se reuniam nas suas comitivas, o que cada um defendia. Ele traz para essa narrativa de ficção que ele cria essas histórias, mas ele traz algumas informações que são recorrentes do dia a dia, como eleições, né? Um período eleitoral já daquela época ele traz aqui na história. Então o Emílio, ele vai visitar o seu tio, que está sendo candidato às eleições, vai visitar, e ele encontra a prima dele, a filha do tio. E o Emílio se apaixona. Acho que o Emílio é um pouquinho assim, facinho de se apaixonar também. Enfim, a história vai ser em torno disso. Essa prima, Maria Irma, não gosta dele, tá? Ela não gosta de uma forma amorosa. E o Emílio sente carinho por ela. Então a história fica nisso, nas investidas, nas tentativas, e ela dando gelo nele, e vem e volta. Por quê? Em um momento, o Emílio vai descobrir uma seguinte informação sobre a prima dele. Ela não se interessa por ele e não vai ter nenhuma possibilidade deles ficarem juntos, porque ela gosta de outro homem. Só que esse outro homem tem uma namorada. E aí que a história começa a crescer, né? O Emílio tenta investir, causar ciúmes na Maria Irma, mas quando ele percebe que não adianta, aí vem a Maria Irma com o plano dela. Apresentar para o Emílio quem seria a esposa dele.
Então, essa esposa dele, na verdade, é a Armanda. Que ela diz assim, eu vou te apresentar uma mulher que vai ser tua esposa, a Armanda. E a Armanda era a namorada do Ramiro. Era isso que a Maria Irma queria. Que o Emílio ficasse com a Armanda para ela poder ficar com o Ramiro. E assim, depois no final da história, lindas e vidas e arranjo, desarranjo, falando e mostrando como a Armanda seria bonita e especial para ele, como ela servia para ser mulher dele, a Maria Irma vai conseguir o que ela quer, que ela vai ficar com o Ramiro para ela. Então a narrativa Minha Gente conta sobre essa história desse caso amoroso. Essa outra história se chama São Marcos. São Marcos é bem referência ao santo São Marcos, né, que tem uma oração muito poderosa, que é uma oração que amansa as pessoas, que traz a pessoa amada de volta. Se você rezar ela com muita fé, acontece, se realiza. Então, essa história vai a partir desse fato mítico religioso que é a crença em São Marcos. A personagem que está narrando a história, que é o José, ele é supersticioso, só que no mesmo momento em que ele acredita, ele zomba também, ele tira sarro. E ele fica tirando sarro dos feiticeiros ali da região do Calango Frito, em especial de um chamado João Mangolô. Izé é chamado essa personagem, o Zé é chamado Izé. Ele é conhecido ali no local e ele fica zombando, tirando sarro. E em um determinado momento, ele usa essa oração de São Marcos e faz zombaria dela. Ele tá zombando essa oração para uma personagem chamada Aurísio Manquiotola. E o Aurísio olha para ele e fala: nossa, Izé, você não devia fazer isso, é muito feio, você não sabe com quem que você tá mexendo. Tirar sarro, banalizar uma prece tão poderosa assim pode trazer sérias consequências a você. Mas o Izé não dava nem bola para isso. Certo dia ele estava andando pelo mato, caminhando, porque ele gostava de ir observar, fazer as caçadas dele, e de repente ele ficou, do nada, cego. Ele ficou cego e a narrativa vai nisso. Como ele começa a ter a percepção das coisas que ele não conseguia por enxergar, e sendo cego, medo de saber como ele vai andar, que passo ele vai dar, se tem um buraco, se não tem, se vir um animal, se é úmido, se tá seco o local. Então essa angústia que é narrada da personagem sozinha ali no meio do mato, não enxergando mais nada, e de repente, do nada, porque ele enxergava, e do nada ele perde a visão, vai dando um desespero. E ele vai começar a se guiar por ruídos e passos. Ruídos, os cheiros, os passos, os barulhos que ele escuta, os passos que ele tá dando, mas ele fica muito perdido, com medo e desesperado. Aí o que ele faz? No meio desse desespero, ele lembra de orar para São Marcos. Ele pede que São Marcos interceda para ajudá-lo, para que ele consiga sair ali do mato. E por uma força superior ele é guiado de uma forma meio mágica ali. Ele acaba chegando. O caminho que leva ele a sair do mato, gente, vai levar ele na casa do João Mangolô. E daí ele vai recuperar a visão. Também vai ficar muito bravo com o João Mangolô, que vai perceber que era ele que estava fazendo uma bruxaria, um voodoo, algo com ele, porque quando ele volta a enxergar, ele vê o seu retrato, e em cima do seu retrato, na região dos olhos, aqui há uma venda. Então ele quer dizer assim, que de tanto ele ficar zombando das crenças do Mangolô, o Mangolô se vingou dele, fazendo então esse ritual para que ele perdesse a visão temporariamente. E esse é o enredo da história São Marcos, para que aprenda a não zombar, rir da religião, da superstição das outras pessoas. Essa é a lição que a história traz. Outra história presente em Sagarana é o Corpo Fechado. O Corpo Fechado também é uma narrativa bem bacana, é uma narrativa mais extensa. O que eu faço aqui para vocês é trazer informações importantes da leitura, mas com uma linguagem bem recortada e recontando com a minha visão. Lembra que eu já falei para vocês que nada vai substituir a leitura que vocês realizarem. Mas a história do corpo fechado, vocês sabem a tradição, né? Corpo fechado é um corpo protegido, que nada abala, nada acontece. Então essa é a ideia da expressão corpo fechado. A personagem Manuel Fulô,
é um falastrão que se gaba o tempo inteiro. Fala de tudo, tira vantagem. Então ele conta pra todo mundo que ele é valente. E a narrativa se passa ele contando num bar as suas histórias de valentia, quem ele derrotou, como ele fez, como ele salvou, como ele botou um homem pra correr. E assim vai. O Manuel Fulô, ele tem uma mula, que todo mundo ama essa mula dele, e todo mundo quer. Inclusive, o feiticeiro chamado Antonico das Pedras das Águas, também quer essa mula. Mas o Manuel não quer vender. E o feiticeiro tem uma cela de montaria que o Manuel tá sempre querendo e desejando também. Mas o feiticeiro não vai dar pra ele. Então um tem a cela, o outro tem a mula. Ninguém tem nada, porque um precisa da mula e outro precisa da cela. Mas enfim, eles passam essa narrativa contando o desejo de cobiça que cada um tem. Mas enquanto o Manuel tá lá, o Manuel Fulô tá se gabando, contando das montagens dele, eis que um valentão da cidade, chamado Targino, né, esses nomes bem característicos assim de causos e contos, o Targino diz assim: ô Manuel, te prepara que amanhã eu vou dormir com a tua noiva. O Manuel tinha uma noiva, eles iam se casar. E o Targino era o valentão da cidade, ele fazia o que ele queria, dormia com quem queria, ficava com quem queria, todo mundo tinha muito medo dele. E bem naquele dia ele tirou essa ideia de querer dormir com a noiva do Manuel Fulô. O Manuel Fulô ficou muito preocupado, morrendo de medo, mas como que ele ia enfrentar o Targino? Até a personagem que está conversando com ele sobre isso, ouvindo os seus fatos, as suas vanglórias, de tudo que ele está se vangloriando, das suas glórias, das suas conquistas, questiona e diz assim: mas você não vai enfrentá-lo? Ele é muito valente, mas você também é valente, mas não é perigoso? E a narrativa vai nisso. E o Manuel Fulô tem medo, claro que ele tem medo, mas ele tem uma ideia. Ele vai fazer um pacto, uma parceria com o feiticeiro, com o Manuel, com o Antônio, o Antonico das Pedras d'Água. Então o Manuel Fulô vai fazer uma parceria com o feiticeiro Antonico das Pedras d'Água. Para quê? Para que o Antonico feche o corpo dele, que nada atinja ele, que ele não possa ser vencido. E aí, em contrapartida, ele dá a mula tanto que o feiticeiro quer. Então, combinado de o local, o feiticeiro foi lá na casa dele, fez as preces, fez todo o ritual, que o Manuel Fulô estaria com o corpo fechado. Chegou o dia em que o momento em que o Targino ia lá para querer a noiva do Manuel Fulô, e eles acabam duelando. E é descrita toda essa narrativa do duelo, toda essa passagem de como é feito esse grande evento, o momento, as pessoas com medo, espiando pela janela, a cidadezinha que já é pequena para, ninguém respira. E no final da história, o Manuel Fulô acaba levando a melhor, porque ele tem o corpo fechado e o Targino, todo valentão, é derrotado e morto. Então essa aqui é a narrativa do corpo fechado dessa história, para vocês conhecerem um pouquinho mais. A outra história é Conversa de Bois. Olha só, Conversa de Bois. Em Sagarana, o João Guimarães Rosa, ele traz essas características a seres inanimados, né? Ele acaba dando uma vida, ele acaba transformando o boi como um ser pensante, que conversa, que dialoga, vai contar situações. E bem nisso que as personagens, as principais, são os bois que estão conversando. E o enredo, o contexto é o seguinte: é uma viagem de carro de bois, porque nessa época era comum, você não tinha transportes de caminhão, outra forma, o carro levado, não é uma carroça levada com bois, é que acabava sendo transporte. Só que essa carga, ela contém rapadura e um defunto. Por que rapadura e um defunto? O Tiãozinho, que tá levando, o menino que tá levando o pai dele que faleceu, ele aproveita o transporte para poder enterrar o pai, junto com uma carga de rapadura, tá? Do seu Agenor. O seu Agenor é um homem muito ambicioso, que malmente tá levando o defunto para enterrar e já tá pensando na mulher que o defunto deixou. Então ele acaba sendo prestativo para ajudar o Tiãozinho a levar o corpo dele, do pai dele, né? E aí os bois estão levando essa carga de rapadura com o defunto, e eles vão conversando. O Boi Brilhante, que é a personagem principal, ela conta, vai conversando, vê o que observa, conta para os outros bois os fatos de uma história
de um boi chamado Rodapião. Rodapião, ele era um boi muito valente, só que o que aconteceu com ele foi uma fatalidade. Ele acabou morrendo, e o Boi Brilhante diz que ele morre por ter pensado como humanos, se comportado como seres humanos. Porque os bois admiram o comportamento dos humanos ou algumas atitudes, e o Boi Brilhante diz, tem coisas que são positivas neles, mas nem tudo. E não queiram ser como os humanos, senão vocês vão acabar se dando mal que nem o Boi Rodapião. Então é isso que ele traz, essa comparação. E os bois vão conversando, vão falando dos maus tratos que eles recebem do Agenor, e a narrativa vai por isso, em histórias, em lembranças, em flashbacks. E vai ter um momento que eles estão numa subida íngreme, que já havia tombado um carro de bois, que era do João Bala, porque era um lugar muito complicado, muito difícil. E o Agenor força, então, os bois a fazerem essa passagem. Os bois conseguem sim realizar, com muito custo e perigo, que poderiam ir ribanceira abaixo, mas conseguiram ficar firmes, mas cansados, exaustos. No momento em que o Agenor vai tirar uma soneca, os bois usam esse momento para se vingar desse carrasco. Então eles dão uma puxada na carroça, assim, de supetão, que o Tiãozinho não estava também esperando isso, e o Agenor acaba caindo e morrendo. Então é uma forma de vingança que os animais têm para com o Agenor, que era o carrasco deles, que maltratava eles. Então a narrativa é em torno dessa ideia de pensamentos de animais, os bois conversando, compartilhando histórias, os bois tendo um olhar, uma visão sobre os seres humanos, opinião sobre os comportamentos humanos e que eles achavam inadequados. É como nós às vezes olhamos e achamos que os animais, né, não pensam, não têm atitude. O que um animal faz é um animal. A gente considera um ser irracional, mas é uma visão diferente. Se os animais observassem os seres humanos e pudessem pensar e falar sobre eles. Então, João Guimarães Rosa traz esse olhar. E a última história se chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Uma narrativa muito legal, é uma das mais conhecidas da obra sagarana. Ela conta a história de Augusto Esteves, a personagem principal, que é chamada como Nho Augusto, né? Senhor Augusto, Nho Augusto, que no início da narrativa é uma personagem bem soberba, é uma personagem sem escrúpulos, manda e desmanda na região, que é um pequeno povoado, todos têm medo dele, de seus capangas, ele não tem nenhum pudor. Mas chega um momento em que o jogo vira. Os seus capangas acabam deixando de ficar com ele e vão ficar e servir o Major Consilva. Aí eis que chega a personagem chamada Kim Recadeiro, que vai até o Augusto Esteves e diz para ele o seguinte: olha, eu tenho duas notícias para te dar. A primeira, né, é que a sua esposa e a sua filha foram embora com o Ovídio Moura, uma personagem lá da região que era muito apaixonada pela mulher do Augusto Esteves, porque a mulher do Augusto Esteves era só uma mulher para um símbolo de matrimônio, mas ele tinha várias outras mulheres, eles tiveram uma filha dessa relação, mas ele nunca foi um pai presente, fazia sempre os seus rolos, sempre estava agindo de uma má conduta, então ele não tinha um olhar de pai atento ou um marido atento também. Por isso que na primeira oportunidade que teve, a esposa fugiu, porque ela ficou sabendo pelo vídeo que disse assim, o Major Consilva vai dar um golpe, vai tirar os poderes aí do Augusto Esteves, os capangas dele não querem mais ficar com ele, é o momento pra gente aproveitar e fugir. E foi isso que ela fez. Então ele contou que a mulher foge com a filha e os seus capangas não querem ser mais seus capangas, eles querem trabalhar pro Major Consilva. Aí de repente ele fala, como assim, ninguém mais está comigo? Eu vou lá já tirar a satisfação. E ele vai sozinho lá na fazenda do Major para tirar a satisfação. E é óbvio que ele é esculachado. Aí o Major diz aos seus capangas agora que peguem, dê uma surra nele, marquem ele com um ferro, né, igual aquelas marcas que se faz em gado, e depois matem. Foi isso que ele disse, podem matá-lo. Ele apanha muito, o Augusto Esteves apanha muito, muito, muito. Chega um momento em que os capangas que eram dele esquentam o ferro e marcam as nádegas dele. E aí ele aproveita
ele olha que tem um barranco, uma ribanceira, e ele se atira dali para fugir. Só que é muito alto de onde ele se jogou, que os capangas acham que ele morreu, não tem como sobreviver daquele lugar. E voltam lá para a fazenda do Major e dizem pro Major que o Augusto Esteves morreu mesmo, só que não tinha como trazer o corpo. Enfim. Porém, o Augusto Esteves não morreu. Ele foi encontrado por um casal de preto velho. Aqui eu trago para vocês a expressão preto velho, e o símbolo dessa expressão, que nós estamos falando de um livro aqui de 1950, 1946, o vocabulário usado é uma parte literal, da parte da literatura, tá, pessoal? Não é nada preconceituoso, porque descrevem pessoas que viviam em uma determinada região, com hábitos religiosos específicos, e esse casal acreditava muito, tinha muita fé em Deus, numa vida eterna, e além de eles curarem os ferimentos físicos do Augusto Esteves, eles também tentaram mostrar fé, porque para um homem tá tão assim machucado, sofrer tanto, tá com tanto hematoma no corpo e ainda estar vivo, caído numa ribanceira, eles falavam pro Augusto, é porque você tem uma missão aqui, Deus quer mais para você. Deus tem um propósito para você, acredita em Deus. E a partir desse momento, o Augusto Esteves, né, o Inho Augusto, ele começa a ver que não vale a pena ser um homem carrasco, rancoroso, ser um homem que faz mal para as outras pessoas. Ele vê que ele precisa mudar. E ele começa então, ele mora com esse casal e ele começa a auxiliá-los, ajudar no dia a dia. Mas como ele não quer ser visto ali pelo Major com o Silva, eles vão para uma outra região, que ele tem terras, né? Ele tem na região do Tombador, ainda é uma última propriedade que ele tinha. Então ele foi com esse casal para lá, e lá ele trabalha bastante. Ele vê o trabalho até como uma forma de penitência, para pagar tudo de errado que ele fez, de mal que ele fez antes. Ele usa isso como forma do trabalho, as atitudes dele, ele pensa em atingir o céu, tendo isso como colocando na cabeça não fazer mal para mais ninguém e poder trabalhar. E assim vai. Só que depois, passado um tempo, chega nesse local, na região do Tombador, um bando bem temido, que é o bando do Joãozinho Bem. Todo mundo morria de medo quando eles chegavam. E eles queriam pouso, queriam comida, precisavam pernoitar uma noite, todo mundo com medo, fechando porta, janela. E o Augusto Esteves chega e fala, eu vou dar pouso para vocês, vou dar comida para vocês. Então ele leva a gangue, a trupe, né, do Joãozinho Bem para ficar lá na casa. Dá comida, né, tem a passagem que eles conversam sobre coisas da vida. O Joãozinho Bem fica encantado com o Augusto Esteves e pede, venha comigo, venha com o meu bando, vamos seguir junto nessa vida, nós precisamos estar juntos. Mas o Augusto não aceita, ele continua morando ali com o casal. Mas passado um tempo, ele sente que ele está sendo chamado para algo, que está chegando a vez dele, né? Por isso que a gente vai ter o título A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Ele sente um chamado de Deus, eu tenho uma missão para cumprir. E ele se despede do casal e fala que ele precisa seguir, mas ele não sabe nem para onde ele vai, só sabe que ele vai. E ele segue. E por coincidência, ele vai parar num lugar onde estava o Joãozinho Bem e o bando dele, prestes a matar uma família inteira por vingança. Uma vingança que ele tinha ali para executar. E o Augusto chega e diz, não, Joãozinho, não mate eles, tenha piedade, pensa em Deus, pensa a vida pós-morte, você ir pro céu, como que vai ser. Não aceita, não faz isso, não vai se prejudicar, tirar a vida deles, não vai fazer bem para você. E o Joãozinho Bem fica super ofendido. Como que você me pede para fazer isso? Eu que confiei em você, que queria que você fizesse parte do meu bando. Você pede para eu fazer tal ato? E aí, os dois vão duelar. O Joãozinho Bem vai duelar contra o Augusto Esteves. E a narrativa vai terminar com a morte dos dois, mas a missão do Augusto Esteves foi cumprida, porque ele foi chamado para algo. Então ele fez muitas coisas ruins na vida dele. Ele pagou por isso, mas ele conseguiu salvar uma família. Então assim, ele conseguiu a redenção dele fazendo o bem, né? É isso aí, o fim da história. Espero que eu tenha contribuído com o resumo dessas narrativas para auxiliá-los na hora de fazer o vestibular.
Prof. Rúbia volta a falar novamente, gente, leiam, porque Sagarana é uma obra linda. A riqueza dos detalhes, a descrição disso que eu falei para vocês e cada enredo é maravilhosa durante a leitura. O prazer que você vai sentir lendo o livro e vendo essas passagens não tem preço. Tá? Então eu convido vocês a lerem Sagarana, que é uma linda obra de João Guimarães Rosa. Um excelente vestibular a todos vocês. Até a próxima!